Bom dia a todos, né? Hoje, domingo, dia 25 de outubro de 2020. Hoje nós vamos estudar, né, a lição número 6. A revista que nós estamos trabalhando é essa daqui, que tem por tema Aprendendo com Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição número 6, que tem por título O Preço, né? O Preço. Então, eu sou o seminarista Rafael. Nós vamos orar para a gente dar início. Senhor Deus, diante da Tua presença, estamos nessa manhã. Ó Deus, nós queremos Te louvar por quem Tu és, Tua graça, Tua misericórdia, que tem sido derramada sobre nós a cada dia, a cada instante. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, palavra que fala ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar através dessa lição, que essa mensagem possa falar ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então nós vamos dar início, né? Bem-vindo você que está aí nos assistindo. O texto base para a lição de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, que nos diz assim a palavra do Senhor: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É uma pergunta, né? Ok. Diante disso, né, nós podemos perceber que não perseverar ou não permanecer no caminho da vida eterna, no discipulado, isso acontece primeiro devido a uma primeira falha: o amor ao mundo e também o amor a si próprio, né? Muitas vezes o amor ao mundo e o amor a si próprio ainda não foi negado, foi mantido, e isso nos atrapalha de seguir a carreira, isso nos impede. Como por nossa própria capacidade nós não conseguimos começar, ou muitas vezes a gente acaba desistindo, pessoas acabam desistindo da vida cristã, né, do caminho da salvação. E é necessário fazer o cálculo. O cálculo correto dos custos é a sinalização da nossa própria pobreza na hora de construir. E então nós vamos perceber que o edifício ele deve ser construído sobre a rocha que é Cristo. Se a gente for construir sobre os nossos próprios fundamentos, ele vai ruir, ele vai cair. E nós podemos perceber que as grandes conquistas da vida, elas são adquiridas mediante um custo, um preço a ser pago. A exemplo, alguém que deseja ser um médico, né? Ele precisa estudar muito, é uma carga muito grande de estudos, de dedicação e ainda despesas financeiras. Isso vale para qualquer profissão também. Tudo nessa vida exige um custo, exige algo de nós. Para um atleta, por exemplo, se consagrar no futebol, isso exige um preço muito alto dele. E quando ele é consagrado e que ele consegue o auge, a fama, digamos assim, para se manter nesse estado, também é exigido treino pesado, alimentação rígida e coisas desse tipo. Na carreira cristã não é diferente. Tem um preço a ser pago, tem um preço. E o texto base dessa lição, nós lemos há pouco, é explícito ao mostrar que é necessário calcular antes para ver se vale a pena seguir essa carreira cristã. É importante nós observarmos que o preço que esse estudo propõe aqui não é o preço para sermos salvos. Isso é importante a gente perceber, analisar. O preço da nossa salvação, claro que foi um preço muito alto, caríssimo, altíssimo. Nenhum de nós conseguiríamos pagar esse preço. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Cristo Jesus pagou o preço na cruz. Então, o preço que nós propomos a falar aqui
não é o preço da nossa salvação. O preço no qual esse trabalho se propõe é o preço que deve ser pago justamente por ter sido alcançado pela graça de Cristo, pela graça de Deus em Jesus, por ter sido liberto da condenação do inferno. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está registrado em Gálatas 2, versículo 19 e 20. Então, dito isso, irmãos, o que a lição nos ensina a respeito do preço é que a carreira cristã, a vida cristã tem um preço, é exigido um preço, né? Para ser um cristão verdadeiro, para ser um discípulo de Jesus, podemos dizer assim, para ser um discípulo de Jesus, é exigido um preço. Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, foi salvo da condenação do pecado, foi justificado por intermédio de Jesus Cristo. Consequentemente, ele entra no processo de santificação. E nesse processo, o cristão ele busca o amadurecimento cristão, o aperfeiçoamento da vida cristã, e para isso é preciso renúncia. Um preço é necessário ser pago. Mas qual é o preço? Essa é a pergunta. Qual o preço a ser pago para ser um discípulo de Jesus? O primeiro ponto que a lição nos mostra é que algumas verdades, alguns elementos aqui a respeito do preço. Primeiro, o preço ele custará a sua própria justiça. Ou seja, para servir a Cristo vai me custar a minha própria justiça. Deixar o orgulho de lado, reconhecer que é miserável pecador, que somos miseráveis pecadores, dependentes do perdão de Deus, dependentes do Senhor, que nunca seremos merecedores da salvação, sempre nós vamos depender dos méritos de Cristo. Uma outra coisa é deixar o pecado para servir a Deus. Nós precisamos deixar o pecado. Precisamos abandonar os velhos hábitos, práticas que não condizem com a palavra do Senhor. Precisamos também precisamos ser diligentes no serviço a Deus. Devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, é o grande mandamento. Dessa forma, nós vamos amar as coisas de Deus, nós vamos amar o serviço a Deus e expandir o reino do Senhor. Uma outra coisa também, devemos estar dispostos a ser reprovados pelo mundo. Por que eu digo isso? Porque servir a Deus exige reprovação do mundo. João capítulo 15, no verso 19 e 20, nos diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, nós precisamos estar dispostos a ser reprovados pelo mundo, muitas vezes até odiados pelo mundo, para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nós vimos a respeito do preço de ser um cristão verdadeiro. E o segundo ponto nessa lição nos mostra a importância de calcular esse preço. Qual a importância de calcular o preço? Muitas pessoas, infelizmente, abandonam a fé justamente porque não calcularam antes o preço a ser pago. Eu vejo muitas pessoas, eu conheço pessoas e vejo o tempo todo. São pessoas que pensam que a vida cristã é um mar de rosas. Pessoas que pensam que é fácil servir a Deus, que não há nenhum espinho no caminho. Pessoas dizem mais ou menos assim: depois que eu for batizado, tudo será diferente. Eu vou deixar determinado vício, os problemas vão acabar, vou ser próspero financeiramente,
as coisas vão ser diferentes depois que eu for batizado, depois que eu me tornar um crente. Não é bem assim. Claro que servir a Deus implica em bênçãos para as nossas vidas. Servir a Deus é maravilhoso, mas não é bem assim como muitas pessoas pensam e alguns até pregam, enganando outros. Servir a Deus exige um preço. A palavra de Deus diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, o caminho que conduz à vida. Muitas pessoas, na época de Jesus, ao verem os milagres que Jesus operava, logo passavam a segui-lo. Mas no dia a dia, percebiam que não era bem daquela forma. As multidões iam até Jesus, as multidões começavam a seguir Jesus, eram milhares de pessoas, mas o objetivo era receber as bênçãos que Jesus podia dar. Era esse o objetivo. João, no capítulo 6, versículo 66, o que é que essas pessoas, muitos dessa multidão faziam depois de perceberem que não era um mar de rosas, que servir a Jesus não era só bênçãos e milagres? Diante disso, o texto diz: muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É necessário calcular o preço. Olha o que Jesus disse em Lucas 14, verso 25 a 27. Ainda tratando do que eu acabei de dizer, das multidões, olha o que diz o texto. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando, disse, olha, presta atenção, grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus, se voltando para essas multidões, disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha o que é que Jesus disse para as multidões que estavam acompanhando ele. Olha, se vocês quiserem tornar-se meus discípulos, tem um preço a ser pago. Você vai precisar levar a sua própria cruz. Você vai precisar amar mais a mim do que qualquer outra coisa, mais do que a tua própria mãe, pai, filhos, irmãos. E por fim, a lição nos apresenta alguns indícios que nos ajudam a calcular o preço de forma correta. Alguns indícios que nos ajudam a calcular o preço corretamente. Primeiro, vantagem e perda. Calcule e compare se vale a pena. Vale a pena deixar de servir a Deus a usufruir dos prazeres do mundo? Será se vale a pena? Será se é mais vantajoso os prazeres do mundo do que servir a Deus? Marcos 8:36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta os prazeres carnais, humanos e mundanos? De que adianta você, por mais que você consiga conquistar tudo que alguém poderia desejar conquistar neste mundo, dinheiro, fama, poder, e perder a sua alma? Por que eu digo isso? Porque os prazeres terrenos são passageiros, são transitórios. Então é necessário observar a vantagem e a desvantagem. Uma outra coisa, louvor e desaprovação. Qual seria mais vantajoso? Ser desaprovado pelo mundo ou por Deus? Olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus 5:11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O que é mais vantajoso? Ser desaprovado pelo mundo ou por Deus? Porque uma vez aprovado pelo mundo, pelos ímpios,
eu serei automaticamente desaprovado por Deus. Um outro fator aqui, amigos e inimigos. Amigos e inimigos. Olha o que é que diz Tiago 4, verso 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Até falando que faz referência ao que eu acabei de dizer, da desaprovação do mundo. A amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então nós precisamos observar amigos e inimigos. Por quê? Porque se eu escolho servir a Deus, muitas pessoas vão passar a ser meus inimigos, não vão gostar de mim, não vão querer ser meus amigos, não vão desejar me acompanhar. Por quê? Porque as ideias, os pensamentos são diferentes. Se você escolhe servir a Deus, você vai ser rejeitado pelos ímpios. Pode ser rejeitado por muitos. Mas você terá um grande amigo, que é Cristo Jesus, que deu a sua própria vida para te salvar. Uma outra coisa, vida presente e futura. A vida presente não é fácil. Nós sabemos que neste mundo nós enfrentaremos tribulações, tem fadigas, tem doenças, oposições e coisas desse tipo. Nós vamos enfrentar muitos desafios e adversidades na vida presente, neste mundo. Contudo, o tempo futuro, um tempo que não terá fim, será um tempo de descanso, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de bênçãos, tempo eterno, uma vida eterna em Cristo Jesus. Viveremos com Cristo para sempre. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos que viermos a enfrentar neste mundo nem se compara com aquilo que Deus preparou para os seus filhos, para os seus servos, para os seus discípulos. 2 Coríntios 4,17, reforçando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, esse mundo é passageiro. Essa vida, a vida presente é temporária, é transitória, mas a vida futura é permanente, é alegria eterna junto a Cristo. Uma outra coisa que a lição nos apresenta, vantagem e desvantagem, os prazeres do pecado e o serviço a Deus. Os prazeres que o mundo oferece são vazios, não preenche o ser humano, não preenche o nosso coração e são temporários também. Mas a alegria de Cristo, ou a alegria que Cristo nos oferece é duradoura. Nós devemos glorificar a Deus com tudo o que somos, com tudo o que temos. Nós podemos observar pessoas que tentam esquecer os seus problemas nos vícios, na bebida ou algo assim, nas drogas. E elas mesmo testificam de que aquilo é passageiro. Passou o efeito do álcool, os problemas voltam novamente, e pior porque vem a ressaca. Os prazeres do mundo, eles são vazios, não preenchem o nosso coração. O pastor Gildásio, ele conta uma ilustração falando de 3 hábitos que desafiam o ser humano, porque nós, seres humanos, somos inclinados ao pecado, e existem 3 coisas que desafiam o ser humano, que é o dinheiro, o sexo e o poder. Nós somos inclinados a adorar essas dádivas, se não tomarmos cuidado. Na vida de quem não conhece a Deus, essas coisas podem ser destruidoras. O dinheiro é destruidor para quem não serve a Deus. Mas para quem serve a Deus, o dinheiro
pode ser uma bênção. Ele vai saber administrar bem, vai saber usar da forma correta. Jamais vai amar o dinheiro acima de Deus ou acima de outras coisas que são mais importantes. Da mesma forma, o sexo, porque é bênção de Deus dentro do casamento. E também o poder. Nós vimos o exemplo de José no Egito. Ele se tornou governador, um homem de poder, governador do Egito, um homem com tamanha autoridade. E ele, como servo de Deus e tendo poder, ele abençoou a sua família, ele abençoou as pessoas próximas. Na época, no período em que José ficou ali, no governo do Egito, foi uma bênção para toda aquela região, mesmo com a seca. Porém, quando José morreu, a coisa foi diferente. Mas essas coisas, sexo, dinheiro e poder, são bênçãos na vida de quem serve a Deus. E nós sabemos, irmãos, que a nossa maior satisfação não é nessas coisas materiais, mas é no próprio Deus. A nossa satisfação está em Deus, não são nas coisas terrenas. Foi Deus quem nos fez e foi Deus que fez todas as coisas. E confia a nós apenas sermos bons mordomos daquilo que Ele criou. As tribulações do crente e do ímpio são, olhando também questão de vantagem e desvantagem. Nós podemos observar as tribulações. Todos nós enfrentamos tribulações. Tanto os crentes como os não crentes estão sujeitos às adversidades. Nós falamos isso. Porém, as oposições é para o crente. As perseguições. Nós vimos hoje servos de Deus sendo perseguidos em todo o mundo, porque pregam o Evangelho, porque confessam a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 João 2,17: o mundo passa, bem como os seus desejos ou as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é preciso analisarmos as vantagens e desvantagens. É vantajoso servir a Deus ou não? Existem também aqueles que abandonam o pecado e os que abandonam a Cristo. Como foi falado já, muitas pessoas abandonam a Cristo achando que a vida cristã é um mar de rosas. Aqueles que abandonam o pecado para servir a Cristo têm uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus. São guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. 1 Pedro 1, 4, 5. E aqueles que abandonam a Cristo, Mateus 10, 33, serão negados pelo próprio Jesus. Olha o que ele diz: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, concluindo a lição de hoje, observamos quanto é necessário refletir o preço que custa para ser um discípulo de Jesus Cristo. Lembrando que o preço da nossa salvação já foi pago por Jesus na cruz. Porém, servir a Cristo nesse mundo tem um preço. Deixar o pecado, não viver para os teus próprios prazeres, para as tuas próprias vontades, mas viver para Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Abandonar os prazeres transitórios do mundo. Se você faz parte de alguma religião, você também precisa observar isso. Você precisa observar. Porque muitos hoje estão pregando que servir a Deus é um mar de rosas, estão mentindo, estão enganando a muitos com esse discurso. Não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que a palavra de Deus ensina. Você que faz parte de alguma religião, se tem ouvido dessa forma, tome cuidado. Porque servir a Cristo exige um preço, exige a abnegação de muitas coisas. Todas as renúncias que foram citadas aqui implicam na oposição dos ímpios, na perseguição ou coisas do tipo. Tudo isso, nós vamos ser perseguidos, muitas vezes caluniados, por servir a Cristo. Porém, a herança que não pode ser destruída,
que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, para nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada e reservada no último tempo. Nós temos uma garantia, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo que vale a pena servir a Deus. Calcule, pense e decida, porque não há nada melhor do que servir a esse Deus maravilhoso, que pagou o preço dos nossos pecados, nos livrando do inferno. Esse Deus é maravilhoso. Sirva ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia.